Olá! Hoje é o 8º dia do nosso projeto 10 dias de oração. Nosso tema para hoje é o último convite para vencer. Vamos refletir sobre a importância de proclamarmos a verdade, mesmo diante das adversidades, e de estarmos preparados para o retorno glorioso de Cristo. No 8º dia, vamos aprender com a história de Nikita Khrushchev e sua reação diante das injustiças cometidas durante a era de Stalin. Também refletiremos sobre a necessidade de proclamar a verdade em um mundo que tanto necessita dela e sobre a preparação para o tempo do fim. Unamos nossos corações em oração pelos seguintes motivos: para que despertemos da letargia espiritual e recebamos o derramamento da chuva serôdia, preparando-nos para a volta de Cristo. E por 5 amigos que ainda não conhecem a Cristo, para serem tocados pela mensagem do Evangelho e aceitem a salvação. Vamos orar pedindo a Deus coragem e força para proclamar a sua verdade em um mundo que tanto necessita delas. Senhor nosso Deus, te pedimos poder para pregar a tua mensagem ao mundo que tanto necessita dela. Que o Senhor possa abrir os corações desses 5 amigos que estamos entrando em contato, para que eles aceitem o teu maravilhoso plano de salvação. Tenho um desafio para você hoje. Entregue para cada um dos seus amigos o livro missionário, O Grande Conflito, que possamos compartilhar o amor de Cristo, fazer a diferença na vida daqueles que ainda não o conhecem. Lembre-se de compartilhar as suas experiências e orações usando a hashtag oficial, hashtag 10 dias de oração. Vamos inspirar outros a se unirem a nós nessa jornada espiritual e de intercessão pelo próximo, que possamos permanecer firmes na verdade e no amor de Cristo, proclamando a sua mensagem ao mundo todo. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça para sermos luz em meio às trevas. Bem-vindo aos 10 dias de oração, que tem como tema Rumo ao Lar. Hoje nós estamos no 8º dia e vamos falar sobre o último convite para vencer. O texto bíblico encontra-se em Apocalipse 18, no versículo 4, que diz assim: Então ouvi outra voz do céu que disse: Saiam dela, meu povo, não participem dos seus pecados ou serão castigados com ela. A oração de Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, não foi dirigida unicamente em favor dos que o condenaram e crucificaram. O impacto do sacrifício de Jesus revelado nessa súplica abrange todos nós hoje, incluindo aqueles que são parte da Babilônia. Antes do retorno de Jesus, o povo remanescente tem a tarefa de avisar os habitantes da Babilônia que eles devem deixá-la para não serem cúmplices de seus pecados e para evitar sofrer as consequências dos flagelos que cairão sobre eles. O que foi dito anteriormente é uma evidência palpável do amor de Deus, já que, como dizem as Escrituras, não é que o Senhor está tardando em cumprir o que prometeu. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O capítulo 18 do Apocalipse continua descrevendo a queda da Grande Babilônia, mas agora sob uma perspectiva totalmente diferente. Enquanto o capítulo 17 usa a imagem de uma prostituta para representá-la, o capítulo 18 a descreve como uma cidade economicamente poderosa. Um anjo desce do céu para reforçar a mensagem de que a Babilônia caiu, como anunciado anteriormente. Isso indica a importância dessa mensagem para os tempos finais. A Babilônia é retratada como uma entidade espiritual e política, uma organização falsa que promove ensinamentos contrários à verdade bíblica. A cidade é condenada por sua corrupção espiritual e aliança com os poderes terrenos. O chamado é feito para que as pessoas saiam da Babilônia e evitem sua destruição iminente.
Deus adverte que a paciência tem um limite e que a Babilônia será punida de acordo com os seus crimes. Os reis e comerciantes lamentam a queda da Babilônia, mas os fiéis são chamados a se alegrar, pois Deus está preparando uma cidade melhor, a Nova Jerusalém. Em suma, o capítulo 18 do Apocalipse descreve a queda da Babilônia, uma entidade espiritual e política corrupta, e chama os fiéis a se separarem dela para evitar a punição divina e encontrar a verdadeira cidade de Deus. Os perdidos ainda têm esperança, incluindo os que habitam metaforicamente na Babilônia. Chegará um dia em que todos, sem exceção, escutarão a verdade bíblica e serão chamados a sair da Babilônia. A resposta que cada um dará é pessoal e está enquadrada na liberdade de decisão que todo ser humano tem e desfruta dela. Nosso objetivo como crentes é proclamar. Portanto, o remanescente tem uma missão a cumprir, e essa tarefa inclui a proclamação dos pecados da Babilônia ao mundo. Agradecemos a Deus que nos chamou para fazer parte deste povo e nos fez participantes dessa verdade maravilhosa. Oremos para amanhecer fiéis e, ao mesmo tempo, para ser luminares em um mundo escuro. Finalmente, oremos para que, com amor e carinho, chamemos aqueles que moram na Babilônia para que saiam dela. Vamos orar então? Querido Deus, querido Pai, que privilégio é sabermos a Tua verdade aqui neste mundo. Que privilégio é sabermos que temos um Deus maravilhoso, que cuida dos detalhes da nossa vida e que está interessado na nossa salvação. Querido Deus, o nosso pedido nesse momento é que o Senhor nos ajude a sermos luzes neste mundo que está totalmente escuro por densas trevas, Senhor, do pecado. Nos ajude a iluminarmos a vida de pessoas e que mais pessoas possam aceitar a Tua palavra, mais pessoas possam se render aos pés do Salvador Jesus e que o mais rápido possível saiam da Babilônia e venham para a verdadeira luz. Querido Deus, entregamos esses pedidos em Tuas mãos, confiando no poder maravilhoso que existe no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Que privilégio ter estado com você mais este dia. Espero que os 10 dias estejam fazendo sentido na sua vida, que você esteja aproveitando para ter uma conexão maior com o Pai e que você também possa estar convidando pessoas para aprenderem exatamente tudo aquilo que você tem aprendido através de todos os conteúdos que estão sendo falados e gravados aqui. Eu espero por você amanhã. Até lá! Que bom estar de volta com você. Já estamos quase no final da nossa série dos 10 dias de oração. Hoje é o 8º dia, o dia 8, e o tema é o último convite para vencer. Nikita Khrushchev, ou Khrushchev, como você queira, era um político nos tempos da antiga União Soviética, e num dos seus discursos ele criticava Joseph Stalin, que estava no governo, e falava dos seus desmandos e dos seus crimes e etc. E enquanto ele discursava, alguém lhe mandou um bilhete. E o bilhete dizia assim: onde é que o senhor estava enquanto Stalin fazia tudo isto? E aí, daquele jeito autoritário, Khrushchev disse: apareça quem escreveu esse bilhete. Mas ninguém apareceu, porque logicamente a pessoa tinha medo de ser morta. A grande verdade é que ninguém apareceu. E então, o Khrushchev, num ato de sinceridade, disse o seguinte: olha, eu quero dizer que eu estava igual a você que mandou esse bilhete. Eu não estava fazendo nada. É uma história triste e engraçada ao mesmo tempo, né? O que nós, que estamos numa guerra entre o bem e o mal, e tem um inimigo bem pior do que Stalin, instalado por aí, fazendo suas maldades, o que nós estamos fazendo nesta guerra? Que nós chamamos de o grande conflito entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás, entre a verdade e o erro. O que nós estamos fazendo e o que nós podemos fazer? Essa é a pergunta também. Então, resumindo tudo isso, o que nós podemos fazer é nos prepararmos para um dia estar com Cristo, estar pronto quando Ele voltar. É estar do lado certo da guerra, do lado que já venceu a guerra, que é o lado de Jesus. Por outro lado, nós também precisamos ajudar outros a se prepararem. E esse é
trabalho que fazemos através da nossa vida, do nosso exemplo e da nossa pregação, das nossas palavras. Quando estudamos a Bíblia com alguém, quando oramos com alguém, quando ajudamos a financiar o evangelismo, quando damos os nossos dízimos, as nossas ofertas, nós estamos nos posicionando do lado certo e trabalhando em prol de Jesus e da sua causa do evangelho, que já é vencedora, e nós vamos ser vencedores também, né? Então, o que nós precisamos, além dessa nossa disposição e dessa nossa atitude de sair a proclamar esse evangelho? E olha aqui esse texto do grande conflito. Eu acho interessante esse texto assim. A mensagem do evangelho será levada avante não tanto por argumentos, quanto pela convicção profunda do Espírito de Deus. Então, além de a gente participar com o dinheiro, com o dízimo, com a oferta, com a nossa pregação, nós temos que clamar a Deus para que sejamos usados pelo Espírito Santo, porque é isto que vai trazer poder àquilo que proclamamos, àquilo que pregamos. Não é a minha palavra que converte, em outras palavras, mas é o Espírito Santo. E é isso que precisamos reclamar diariamente. Na sua oração hoje, peça o batismo do Espírito Santo. E aí entra uma outra questão também. Isso vai nos fazer viver esse evangelho. E isso vai ser um testemunho forte diante do mundo. Muitas vezes a igreja, que somos nós somos engolidos pelo mundo. Você conhece aquela ilustração do barquinho, né? Diz que um barco, quando ele está na água, ele é a perfeição. Porque ele está singrando as águas, ele está navegando, ele está cumprindo o seu propósito. Agora, quando a água entra no barco, por algum furo que tem no barco, isto torna-se um desastre, né? A história do Titanic que o diga. Então, um barco na água é o ideal, um barco com água é o desastre. A mesma coisa acontece com a igreja. Quando a igreja está no mundo, faz parte do plano de Deus para que a igreja possa evangelizar o mundo e ganhar o mundo para Cristo. Agora, quando o mundo está na igreja, os seus costumes, as suas máximas, os seus valores, o seu estilo de vida, então é um desastre. E a pergunta que fica para a gente terminar hoje, o nosso papo aqui é: estamos influenciando ou sendo influenciados pelo mundo? Amanhã a gente se encontra. Que Deus abençoe. Olá, meu querido, olá, minha querida, que a graça e a paz de Deus possa estar contigo mais uma vez. Estamos no 8º dia dessa jornada de oração e você é muito bem-vindo neste momento de adoração e de busca da presença do Senhor. Novamente, estou aqui com a nossa irmã Alessandra, com a nossa irmã Rosângela, e estamos lendo algumas passagens bíblicas relacionadas e versos também, algumas citações de alguns livros inspirados sobre o tema de hoje. E eu quero começar com Apocalipse 3, verso 20, que diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse verso tem a ver com um convite. Um convite. Como é gostoso receber, né, um convite de pessoas que nos amam para estar junto delas. Agora, em se tratando da palavra do Senhor, ele tem também um convite para nós, né, que é estar com a vida nas mãos dele. E é sobre isso que foi falando aqui esse assunto. Vou começar aqui com a irmã Rosângela. Irmã, o que te chamou a atenção? O que você gostou? O que você gostaria de compartilhar conosco das suas leituras, da sua vida, jornada espiritual, sua vida cristã? O que você gostaria de compartilhar conosco relacionado a este assunto? O que muito me impactou foi uma história que vem contando aqui do primeiro-ministro da União Soviética, que fala que ele estava fazendo um discurso sobre violência. E nesse discurso ele recebeu um bilhete. O bilhete falava o seguinte: aonde você estava quando toda essa guerra e essas maldades e violência estavam acontecendo? Ele ficou muito irado com isso e queria saber quem havia escrito o bilhete, e ninguém se assumiu. Aí ele respondeu: eu estava no mesmo lugar que a pessoa que me mandou esse bilhete.
sem coragem de assumir a minha responsabilidade. E nós temos essa coragem de assumir a responsabilidade de levar Deus às pessoas? E o verso que vem trazendo hoje, Apocalipse 18:4, fala: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. E algo importante que fala aqui, que as perseguições só acontecerão depois que as pessoas ouvirem sobre a verdade. Mas elas só ouvirão se alguém falar. E eu vi essa semana que Jesus só bate a porta porque ele está do lado de fora, né? E a gente precisa ter Jesus do lado de dentro. Precisamos nos consagrar também, porque o tempo é curto. E deveríamos estar diligente. Algo que eu gosto sempre de comparar, que a gente precisa viver como se estivéssemos em uma guerra, diligentes, atentos. Só que nós vivemos às vezes como se estivesse num parque de diversão. Nós não estamos esperando o pior, né? E como a gente se prepara? Como a Alessandra falou, estudando a palavra. E só conhecendo a palavra, só tendo essa comunhão com Deus, que nós vamos estar consagrados e aptos para enfrentar tudo isso. Porque a gente vai precisar toda vez, como Jesus dizia, assim está escrito. Será que a gente está estudando o suficiente para falar que está escrito e aonde está escrito? Vamos ter maneiras de como estar nos defendendo, e só a gente consegue se defender se a gente conhece a verdade. Se eu não conheço, eu não tenho argumentos. Então, isso que mais me impactou. E as pessoas só vão conhecer a Deus se a gente estiver disposto a falar. Irmã, essas coisas que te chamaram, né, a atenção, inclusive essa última frase, né, as pessoas vão conhecer a Deus se nós estivermos dispostos, né? Nós precisamos ser canais de bênção. Nós temos dito isso a cada dia, e você também é convidado a ser canal de bênção, porque Deus ele quer te iluminar, né, te abençoar, para que você possa abençoar outros e as pessoas saírem dos enganos, né, que existe por aí, tá na vida de todos, né, o desconhecimento do assim diz o Senhor. Irmã Alessandra, pelo que nós estamos intercedendo nesse dia, quais são os motivos de oração? Diga para nós, por favor. Então, os motivos de oração para hoje são para despertarmos da letargia espiritual e pelo derramamento da chuva serôdia, pela pregação do Evangelho às pessoas que vivem especialmente no Oriente Médio e Norte da África ou em grandes áreas urbanas, e pelos nossos 5 amigos. Olha só, meus amados, Deus ele quer fazer uma obra em nós e através de nós. Eu ainda quero aproveitar aqui esse minutinho que nós temos aqui, e eu quero ler aqui uma aplicação que está aqui no final da nossa reflexão, que diz: alguém disse que cristãos são como um barco. Não há problema se o barco estiver na água, desde que não haja água dentro do barco. Não há problema estar no mundo, desde que o mundo esteja fora do cristão. Deus nos chama para ser influenciadores do mundo e não influenciados por ele. Você é um influenciador de Jesus, e que esse Cristo possa realmente brilhar através da sua vida de testemunho para as pessoas. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado porque o Senhor nos convida a estarmos contigo. O Senhor faz, Pai, um último convite para cada um de nós, e queremos ouvir a sua voz, entregar a vida nas tuas mãos e sermos abençoados e abençoarmos os outros. Cuida, Pai, de nós, cuida, Pai, do avanço do Evangelho em todos os lugares, inclusive em regiões um pouco mais desafiadoras. Que o Senhor, com o teu poder e o teu Espírito, possa
tocar corações e transformar vidas. Nos sustente no caminho eterno e que quando o Senhor voltar, possamos estar com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. E lembre-se, nós estamos indo rumo ao lar. O relato bíblico nos revela a história de um julgamento. Para muitos, o maior e mais injusto julgamento da história. O Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do verso 11, conta o encontro de Jesus com Pôncio Pilatos. O texto nos revela que Pôncio Pilatos sabia que Jesus era inocente. Pilatos perguntou para Jesus: do que te acusas? Ele fala: tu o dizes. Pilatos tentou salvar Jesus. Pilatos sabia que Jesus era inocente. Pilatos mandou Jesus para Herodes. Herodes devolveu Jesus para Pilatos. Pilatos foi interpelado pela sua esposa, que em sonho sabia que ele não deveria se envolver com aquele homem, pois ele era justo. Até que por fim Pilatos teve uma ideia. Era a época da Páscoa, ele poderia libertar um dos assaltantes, um dos presos que estavam sob seu poder. E ele interpelou e pediu para a turba escolher entre Jesus, o verdadeiro Cristo, ou Jesus Barrabás. E a turba escolheu: liberte Barrabás e crucifique Jesus. Por fim, Pilatos tomou a decisão errada e lavou as mãos, um ato que muitos conhecem até os dias de hoje. Vejam, queridos irmãos, a maior lição que essa história nos conta é que Deus sempre intervém na vida de todo filho dele para que ele possa tomar a decisão certa na hora certa. Deus, através do seu Santo Espírito, conduziu Pilatos e avisou Pilatos, convidou Pilatos de todas as formas, inclusive usando a esposa de Pilatos, para que ele pudesse vencer o seu grande conflito pessoal. Por fim, a história conta que 2 anos depois, Pilatos perdeu o seu cargo e se enforcou, se matou. Sabe, queridos irmãos, a Bíblia conta que ao longo de toda a história da humanidade, Deus sempre concedeu a todos os seus filhos todas as mensagens e tudo o que ele precisava para vencer qualquer tipo de tentação, qualquer tipo de engano, qualquer tipo de grande conflito pessoal. Um conceito bíblico conhecido como verdade presente está lá em 2 Pedro capítulo 1, versículo 12. Vejam, por exemplo, que quando o pecado entrou nesse mundo, Deus perguntou para Adão: onde estás, Adão? E Adão respondeu: estavas nu e tive medo, por isso me escondi. E Cristo convidou Adão ao convite de salvação quando ele ia enviar o Messias. Na época do dilúvio, Deus convidou todo ser humano, todo filho seu, para entrar na arca e ser salvo. O conceito de verdade presente nos tempos de Noé era: entre na arca e seja salvo. Quando Cristo veio ao mundo, o convite era: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Hoje, dia 8 dos 10 dias de oração, nós temos como tema o último convite para vencer. Na nossa época, nos dias de hoje, Deus tem o último convite de misericórdia para mim e para você aceitar sua graça e sua salvação. Está sintetizado nas 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, dos versos 6 ao verso 12. Mas em suma, no verso 12 diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Sabe, queridos irmãos, ainda estamos no período da graça, mas esse mundo está no seu limiar. Jesus vai voltar, Jesus em breve voltará, quer você queira, quer você não queira. Até o mundo secular já sabe que esse mundo não se sustenta mais. Eles têm um relógio apocalíptico que conta os minutos para o tempo do fim. Sabe, queridos irmãos, Deus hoje tem um convite para você. Aceite o pedido que Deus está te ofertando. Me conheça, aceita o meu perdão,
aceita minha salvação e seja eternamente feliz. Ele não só te convida a orar nesta manhã, não só te convida a orar pelos 5 amigos quando você ver essa mensagem, mas Ele te convida para abrir o seu coração e verdadeiramente aceitá-lo como seu único Salvador pessoal. Convido você nesse instante a fechar os olhos se puder e vamos falar com Deus. Pai Celestial de amor, muito obrigado porque ainda nos mantém vivos e ainda nos concede seu convite de graça e salvação. Pai Celestial, somos fracos, somos falhos. Muitas vezes temos os olhos anuviados com os afazeres da vida, com os problemas dessa humanidade. Pai, por favor, nos conceda misericórdia, nos conceda perdão e salve a todos. Queremos juntos ver o Senhor voltar em poder e grande glória, dar redenção a este mundo caído e vida eterna junto com o seu Filho amado Jesus Cristo. É por Ele, com Ele e em nome dEle que oramos. Amém. Dos nossos 10 dias de oração, hoje é quinta-feira. E que bom que você tem nos acompanhado. Espero que as bênçãos de Deus estejam sobre você neste dia. O nosso tema de hoje, o último convite para vencer. E o texto da Bíblia é esse, Apocalipse 18:4. Eu ouvi outra voz do céu dizendo: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos, as pragas, não caiam sobre vocês. Apocalipse 18:4. Apocalipse capítulo 18, versículos 1 e 2, começam com o 4º anjo que ilumina a terra inteira com a sua glória, dizendo, proclamando com grande voz e poder: caiu, caiu a grande Babilônia. E agora aqui no versículo 4, Deus, ele faz um convite para todos aqueles que não pertencem ainda ao povo de Deus, todos aqueles que ainda não têm o pleno conhecimento da verdade, para que saiam de Babilônia. E Babilônia, na Bíblia, significa inimiga do povo de Deus, isso durante a história. Mas nos últimos dias, a Babilônia espiritual nada mais é do que um sistema religioso / político, uma confusão, um sincretismo religioso. Então, Deus aqui fala: saia dela, meu povo. Deus, ele tem povo. Deus, ele tem filhos em vários lugares, em todos os lugares. Então, esta é a última mensagem de advertência que será dada antes do fechamento da porta da graça. E aí, as pessoas vão estar decidindo definitivamente qual será a sua decisão, tá certo? Estarão decidindo, selando a sua vida, ou para receber o selo de Deus, ou para receber o sinal da besta. Quem receber o sinal da besta, claro, vai estar perdido. Quem receber o selo de Deus, claro, estará confirmado, estará salvo. Então, Apocalipse 18:4 é a última mensagem de advertência de Deus, de misericórdia, de graça para o povo. Só que este anjo, ele não é um anjo literal. Na realidade, este anjo simboliza um povo que vai dar esta última mensagem de forma poderosa. Este povo esse povo que estará cheio do Espírito Santo, terá recebido a chuva serôdia. Este povo irá proclamar esta última mensagem de graça, de amor, de misericórdia, antes do fechamento da porta da graça para todas as pessoas. Então, todas as pessoas terão a oportunidade de fazerem as suas escolhas. Aqui na revista, na página 28, diz assim, olha só que interessante. Ninguém, Ellen White fala no livro Grande Conflito, ninguém sofrerá a ira de Deus antes que a verdade tenha sido apresentada à mente e à consciência e tenha sido rejeitada. Há muitos que nunca tiveram oportunidade de ouvir as verdades especiais para esse tempo. A obrigatoriedade do 4º mandamento, ou seja, o mandamento do sábado, nunca lhes foi apresentada
em sua verdadeira perspectiva. Quem sabe tenha sido até apresentada, mas de uma forma equivocada, errada, deturpada, não na sua verdadeira perspectiva. E o decreto dominical, não será imposto ao povo cegamente. Todos receberão esclarecimento suficiente para tomar de forma inteligente a sua decisão. Olha só que interessante, Deus ele é tão maravilhoso, Deus ele é tão misericordioso, que ninguém sofrerá a ira de Deus, ninguém se perderá, tá certo? Antes que tome uma decisão consciente. As pessoas, todos nós e o mundo inteiro, vai ter a oportunidade de fazer a escolha. Deus ele respeita a escolha, mas nós teremos que sofrer as consequências, boas ou más, das nossas escolhas. Então Deus vai dar essa chance, e esta última mensagem de misericórdia, de graça, será dada pelo anjo de Apocalipse capítulo 18. E o apelo de Deus é esse, olha, saiam dela, meu povo, saiam de Babilônia, porque Babilônia receberá o juízo de Deus. A Babilônia, a grande Babilônia, receberá as pragas de Deus. E se as pessoas quiserem permanecer no erro, é uma escolha, mas também sofrerão as pragas. Bom, aqui na revista hoje, enfatiza também a necessidade de nós nos prepararmos para que possamos também pregar o Evangelho para as pessoas, para que a gente tenha o poder e a unção do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo não há conversão, sem o Espírito Santo não há transformação. Olha só, quando ela fala aqui, a Sra. White, ela fala aqui sobre o batismo do Espírito Santo. Aqui diz o seguinte: a mensagem será levada avante não tanto por argumentos, quanto pela convicção profunda do Espírito de Deus. Olha só, os argumentos eles são importantes, mas os argumentos ficam vazios, perdem o seu efeito, se não tiverem ali o poder, a unção, a convicção do Espírito Santo. E olha só, os argumentos foram apresentados, a semente foi semeada e agora germinará e frutificará. Os raios de luz penetram por toda parte. A verdade é vista em sua clareza, e os leais filhos de Deus cortam os laços que os têm prendido. Isso está falando já no contexto bem dos últimos dias, diante ali da última mensagem de advertência de Apocalipse capítulo 18. Laços de família e relacionamentos na igreja não têm poder para detê-los agora. Ou seja, para eles, a verdade que eles descobriram é muito mais importante do que laços humanos. Olha só que interessante. E diz mais, apesar das forças arregimentadas contra a verdade, um grande número de pessoas se posicionará ao lado do Senhor. Olha só, Deus fará muitos milagres. Muitas pessoas que nós nem imaginamos vão se posicionar no momento certo ao lado da verdade, ao lado da lei de Deus, ao lado da vontade de Deus. Mas o apelo que eu quero fazer para você, meu querido e minha querida, é que nós hoje nos preparemos para isso. Que nós nos preparemos para o derramamento da chuva serôdia, que vai ser a capacitação total e final do Espírito Santo. Na realidade, a proclamação de Apocalipse capítulo 18, versículo 4, será da igreja, do povo de Deus, que terá recebido a chuva serôdia. Então, meus queridos, nós precisamos orar cada vez mais pelo batismo do Espírito Santo, precisamos orar pelo derramamento do Espírito Santo, precisamos de poder, precisamos de unção, para que possamos permanecer firmes ao lado de Deus, fiéis ao lado de Deus e participar deste grande e último movimento mundial de proclamação da palavra de Deus. Deus nos dará coragem, Deus nos dará força para que proclamemos esta última mensagem, mas para isso a gente precisa se preparar desde já, a gente precisa se preparar desde agora. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que você e eu
façamos parte deste grupo que vai proclamar a última mensagem de graça e de misericórdia. Mas a gente precisa hoje pedir a unção, o poder, a presença e a graça do Espírito Santo. Que isso aconteça na sua vida e na minha vida também. Eu quero fazer uma oração agora com você. E um dos motivos de oração é o motivo número 1, que diz assim: despertar da letargia espiritual e o derramamento da chuva serôdia, o derramamento do Espírito Santo. Vamos orar então? Ore não somente agora, mas ore todos os dias para que Deus te desperte da letargia, do sono espiritual, para que a gente possa levar as coisas de Deus mais a sério e que Deus derrame sobre nós. Vamos clamar mais, vamos pedir mais o derramamento do Espírito Santo. Vamos orar agora? Querido Deus, Pai maravilhoso, pedimos que o Senhor derrame sobre nós o Teu Espírito. Transforma, ó Deus, o nosso coração, a nossa vida, para que possamos ser transformados, purificados, regenerados, mas que também o Senhor nos conceda poder, unção, para que preguemos com alegria, com ousadia, com poder as Tuas verdades, as verdades da Palavra de Deus. Mas, Pai, desperta-nos da letargia espiritual, acorda-nos, ó Deus, para que possamos estar vigilantes, alertas e nos preparando para a volta de Jesus. Nos abençoe neste dia, Senhor. Abençoe todos os nossos amigos neste dia, em nome de Jesus. Amém. Lá em Apocalipse capítulo 18, versículo 4, diz assim: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para que não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Deus pede para que levantemos com coragem para proclamar a verdade. O mundo necessita conhecer a verdade que um dia nos alcançou. O mundo todo é um campo missionário. Nós deveríamos hoje, como cristãos, estarmos felizes, nos animarmos, porque todo lugar que antigamente não chegava o evangelho, hoje está com as portas abertas. E levar o evangelho não é somente sair da sua cidade para pregar a mensagem. Prega a mensagem aí onde você está. Não foi à toa que Deus colocou você aí nessa casa, com essa vizinhança, nesse bairro. Você precisa fazer a diferença primeiro onde você está. Há muitas pessoas que nunca escutaram sobre o verdadeiro evangelho. E essa é a nossa missão, porque Jesus só vai voltar quando o evangelho for pregado no mundo todo. E todas as pessoas receberão esclarecimentos para tomar de forma inteligente a sua decisão. Em todos os lugares da face da terra necessita de obreiros. Onde tem um obreiro, deveria ter mais de 100 obreiros. E muitas vezes, pessoas precisam se deslocar para atender a cidade onde você mora. Mas se você estivesse fazendo o seu trabalho de missionário, isso não precisaria acontecer. Está na hora de mostrarmos às pessoas o que Deus faz em nossa vida, contarmos o nosso testemunho, de alguma forma evangelizar. Não tenha vergonha de falar de Cristo. Todo cristão é um missionário. Quando nós passamos pelo batismo, nós nascemos missionários. De alguma forma, Deus colocou esse dom em sua vida e você precisa exercer. Quando o coração do cristão é realmente impactado por Cristo, quando o cristão deixa o seu coração ser impactado pelo Espírito Santo, nós cortamos os laços que têm nos prendido. É nossa obra hoje submetermos o nosso coração a Jesus, para que possamos ser aptos para o batismo do Espírito Santo. Chegará o tempo que a obediência aos mandamentos de Deus serão considerada como rebeldia. Satanás irá cegar as pessoas. O pai irá tratar com severidade o seu filho cristão. O patrão oprimirá o seu empregado, por ele apenas estar cumprindo a ordem de Deus, os 10 mandamentos. Serão dias difíceis, mas a nossa fé precisa estar inabalável. Nós precisamos escolher obedecer a Deus, independente das consequências aqui na terra, pois o nosso lugar
não é aqui. Um dia alguém disse: os cristãos são como o barco. Não há problema o barco estar na água, desde que não entre água dentro do barco. Não há problema estarmos aqui no mundo. O problema é o mundo entrar na vida do cristão. Cheios do Espírito Santo e movidos pelo amor, nós devemos levar a mensagem ao próximo. Nossa vida deve ser exemplo para outras pessoas. Se você quer continuar sendo um verdadeiro cristão, eu te convido a estar comigo aqui amanhã. Os nossos 10 dias de oração já está quase no fim. E eu quero convidar você para no dia 2 estarmos jejuando, das 7 horas da manhã até as 17 horas. Iremos jejuar juntos por nossos 5 amigos e para o reavivamento de nossa igreja. Olá, eu sou o Daniel Gaspar, da Home Church de Santos. Estamos aqui para dar sequência aos nossos 10 dias de oração. O tempo que nós teremos agora é para utilizar e vendo o Apocalipse capítulo 18. Neste capítulo da Bíblia, nós temos justamente a questão da queda de Babilônia. Ao lermos este capítulo, nós vemos que ele está conectado com o capítulo 17. A mesma pessoa, o mesmo sistema filosófico que é apresentado no capítulo 18 é também no 17, sendo que com imagens diferentes. No capítulo 17, a Babilônia é apresentada como uma mulher bonita, que tem o seu vestido vermelho, púrpuro. Ela está sentada sobre uma besta e carrega uma taça. No capítulo 18, ela é apresentada como uma grande cidade, uma cidade economicamente rica, influenciadora, e que todos os povos da terra vão até ela. Bom, aparece um anjo que chama as pessoas para que saiam de Babilônia, para que não compactuem daquilo que acontecerá, na sua sentença. Ao vermos aqui, nós temos o quê? Uma retomada àquilo que foi dito em Apocalipse capítulo 14. Realmente, o tema de hoje, ele vem mostrando muitos versos e suas conexões. Outra coisa, o vinho de Babilônia que foi dado às nações para que elas bebam, também faz uma alusão a um texto que está lá no livro de Jeremias, no Antigo Testamento, o qual falava que Babilônia deu o seu vinho para embebedar as nações à sua volta, e as nações não tinham mais discernimento. Preste bem atenção. No capítulo 18 do Apocalipse, você consegue observar que este é um sistema religioso que convida as pessoas de povos e nações e línguas diferentes para compactuar, para estar sob elas. Babilônia, a grande, a meretriz, assim é chamada por se prostituir, por não adorar o Deus verdadeiro, mas trazer outros deuses para dentro de si. Por isso que ela é a prostituta. Ela não permanece fiel ao Senhor, mas ela vai com outros senhores, vai com outros deuses, embebede as nações com aquilo que não tem a ver com a doutrina pura, mas uma doutrina espúria, uma doutrina mesclada. Assim podemos dizer, um sistema religioso falho que mistura a Bíblia com outras filosofias que não são aquelas que vêm de Deus. Aqui no Apocalipse 18 é dado um convite. O anjo que voa pelo céu, ele chama as pessoas e fala: sai dela, povo meu. Fazendo um parênteses e analisando justamente isso daqui, nós podemos ver o seguinte, que apesar de termos tantas denominações e religiões espalhadas pelo mundo, o próprio Jesus disse que ele tinha ovelhas que não estavam no verdadeiro aprisco. Ou seja, ainda muitas pessoas sinceras, fiéis a Deus, que buscam a verdade, mas que não estão unidas ao verdadeiro povo de Deus. São pessoas que estão espalhadas por esta terra, espalhadas pelas nações, mas que elas precisam ser advertidas.
E aí, então, eu trago o segundo ponto. Ao dizer, sai dela, povo meu, primeiro, a gente tem essas pessoas que estão espalhadas por aí, no meio dessa confusão religiosa, no meio dessa Babilônia espiritual. E outra coisa, nós temos o chamado. Esse chamado nos remete a Apocalipse capítulo 14, nas 3 mensagens angélicas. Um convite é dado, um convite é feito para que as pessoas escutem a verdade, para que as pessoas saiam do engano, para que as pessoas conheçam a verdade bíblica, que é um pouco diferente da filosofia que rege este mundo, da filosofia que está vigente nessa grande cidade chamada Babilônia. A nós, no caso, que conhecemos a verdade, que conhecemos a Bíblia assim como ela é, conhecemos os ensinos de Jesus, a nós cabe o dever de sairmos, de falarmos para as pessoas, de ensinarmos aquilo que verdadeiramente Jesus veio aqui para nos apresentar, para que assim possamos viver. A essas pessoas é dado também o direito a elas de conhecer esta verdade e de assim poderem escolher seguir ou não. No capítulo 18, ele termina dizendo como que os mercadores, ao olhar para a Babilônia e verem a sua queda, ficam abismados em saber o que aconteceu com aquela cidade que era tão grande, pomposa e dominava sobre todas as outras nações. Assim também acontecerá no final dos tempos. O erro, a mentira, o engano não sobressaltará sobre a verdade, mas pelo contrário, ela aparecerá e todos nesta terra deverão fazer uma escolha, seguir com o seu caminho ou fazer a vontade de Deus. Que seja a sua oração, a minha oração, fazer a vontade de Deus. Que seja da sua vontade ser fiel até a morte, para que você possa receber a coroa da vida. Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um dia. Espero em Deus que você tenha amanhecido bem, que as bênçãos do nosso Deus, a misericórdia de Deus, com certeza, que já caiu sobre você e você possa se sentir em paz e alegre com mais um dia de nossa programação. Hoje o tema, o último convite para vencer o mal. Diante desse tema, gostaríamos de abrir a nossa palavra, abrir a Bíblia e ler uma parte para você, que está lá em Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. E na minha versão da Bíblia diz o seguinte: então ouvi uma voz do céu que disse, saia dessa cidade, meu povo, saiam todos dela, para não tomarem parte dos meus pecados e para não participarem dos seus castigos. Essa palavra, ela fala a respeito de uma cidade que se chama Babilônia. Nós estamos sendo convidados a sair dessa cidade chamada Babilônia, porque essa cidade, ela tem um simbolismo muito ruim dentro da palavra, dentro das escrituras, dentro de Apocalipse. Te convido a, logo depois que você acabar de assistir, é claro, abrir o livro, o livro de Apocalipse, no capítulo 18, e estudar toda a parte, e aí você vai estar entendendo um dos significados da palavra Babilônia. E nós somos convidados hoje, como eu já falei, a sairmos dessa cidade, porque essa cidade, trazendo o simbolismo dela do passado, mas porém vivendo nela hoje. A maldade, se você for ler o texto, a maldade era um tanto que chegavam até o céu e incomodou o nosso Deus, entristeceu o nosso Deus. E nós precisamos estar alegres como quando somos convidados a sair dela. Gostaria de te contar uma história, a respeito de um homem que tinha uma certa responsabilidade, ele era ministro e ele se chama Nikita. Nikita estava discursando a respeito da violência e o quanto, durante um certo período do passado, essa violência incomodou uma certa região. E no governo passado, no governo de Stalin, ele foi muito cruel e ele estava discursando sobre isso.
e de repente alguém fez chegar até ele uma cartinha, né? E essa cartinha estava escrito o que você estava fazendo quando tudo isso estava acontecendo. E agora, como responder a esse papel que chegou até em suas mãos? E ele deu apenas 1 minuto, né? Ele deu 1 minuto para que essa pessoa aparecesse, né? E explicasse a respeito dessa pergunta. E diante desse minuto, todos em silêncio, apreensivos, a resposta não veio. E então a resposta dele foi a mesma. Ele falou, eu estava fazendo o que você, que fez chegar a carta até a mim, e fez durante esse minuto. Nada. Isso mostra para nós uma grande lição. O que nós estamos fazendo hoje, no século XXI, com a maldade, com a Babilônia com a qual nós estamos vivendo nesse mundo, né? O que nós estamos fazendo ao decorrer de nossa vida e de nossos dias, né? Com o nosso tempo, né? Com os nossos talentos, o que nós estamos fazendo? Fica a reflexão, né? Para cada um. E é o que nós precisamos, dia após dia, estarmos perguntando, diante desse último convite, né? Nós estamos perguntando o que nós estamos fazendo, né? Para levar, né, ao mundo uma palavra não minha, né? Mas uma palavra de Deus, como a Bíblia Sagrada, como os livros de nossa irmã Ellen White, que traz grande conhecimento, grande luz, e um deles, o qual nós até estamos fazendo um trabalho, fizemos ao ano passado, um Pacto da Esperança, com certeza vamos fazer esse ano de novo, que se chama O Grande Conflito. Te convido a conversar conosco sobre esse livro, e se você precisar desse livro também, nós vamos estar providenciando esse livro para você, tá bom? Gostaria de te apresentar, assim como os outros dias, né, os 3 motivos de oração de hoje, que é muito importante, né, para a nossa vida. Precisamos despertar da letargia espiritual e pelo derramamento da chuva serôdia. Algo muito importante, né, que precisamos realmente nos despertar para nossos dias. O segundo motivo de hoje fala pela pregação do Evangelho às pessoas que vivem no Oriente Médio e no norte da África ou em grandes áreas urbanas. O terceiro é aquele, né, que eu acho que todos gostam, todos fazem aí, né, que estamos fazendo, pelos 5 amigos, né, que temos. Todo mundo tem 5 amigos, né, e precisamos deixar o nosso comentário abaixo, né, deixar o nome dos nossos amigos abaixo, para estarmos clamando ao nosso Deus pela vida deles. Se nós realmente estamos entendendo que os últimos momentos que estamos realmente vivendo, a Babilônia nesse mundo, precisamos estar clamando por amigos, parentes, vizinhos, né, para que o nosso grande Deus possa estar ajudando, né, possa estar mantendo cada um deles. Bom, agora eu te convido a curvar a sua fronte, aonde você estiver, do jeito que você estiver, e orar ao nosso Deus. Paizinho querido que habita nas alturas do céu, nós somos gratos ao Senhor por mais um dia, somos gratos ao Senhor pelo dom da vida, pelo ar que respiramos. E nós queremos depositar e colocar nossas vidas em Tuas mãos. Nós queremos, Senhor, também estar colocando o nome de nossos 5 amigos para que o Senhor incomode, para que o Senhor fale aos corações, para que o Senhor toque, Senhor, de uma forma diferente, para que eles possam sentir o poder que vem do alto, o poder de um ser o qual foi enviado, do poder do qual foi enviado dos altos céus, que se chama Espírito Santo, que está entre nós. Fala tanto aos nossos corações, como aos corações dos nossos amigos. É o que nós pedimos em nome de Jesus, aquele que um dia derramou teu sangue na cruz por nós. Amém, Senhor. Amém. Agradeço pela sua companhia, né? Não deixe de curtir, enviar para os seus amigos, para o seu parente, né? E amanhã tem mais. Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês. E mais um dia da nossa jornada, os 10 dias de oração, que tem como título Rumo ao Lar. E hoje é o 8º dia, o último convite para vencer.
Nosso texto está em Apocalipse, capítulo 18, verso 4, que diz: Ouvi outra voz do céu dizendo: Sai dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre você. O texto de hoje tem tudo a ver com o que iremos estudar. A nossa história, ela começa com a história do primeiro-ministro da antiga União Soviética, chamado Nikita Khrushchev. A gente vai chamar apenas de primeiro-ministro ou premier. E ele então estava discursando sobre as atrocidades feitas pelo Stalin em relação à violência, às mortes. E então alguém fez chegar um bilhete até ele com a seguinte pergunta: onde você estava quando o Stanley fez tudo isso? O premier ficou chateado e pediu para quem havia escrito se identificasse. Ele deu algum tempo, não apareceu e ele disse: eu estava fazendo a mesma coisa de você que escreveu esse bilhete. Nada. Faltou coragem para ele fazer alguma coisa porque ele não queria ficar marcado. E assim muitos hoje têm medo e no tempo do fim terão ainda mais medo de falar as verdades. Mas todo aquele que estiver cheio do Espírito Santo será usado por Deus para dar a última mensagem de advertência a esse mundo. Ellen White nos traz uma mensagem importante falando sobre proclamando ao mundo. Diz o seguinte: o mundo todo é um vasto campo missionário. E nós, que temos conhecido há longo tempo a mensagem evangélica, deveríamos ser animados pelo pensamento de que lugares que antigamente eram de tão difícil acesso são agora facilmente alcançados. Países até agora fechados ao evangelho estão abrindo as portas e suplicando que lhe explique a palavra de Deus. Reis e príncipes estão abrindo portas que por muito tempo permaneceram fechadas, convidando os arautos da cruz para entrar. Ninguém, queridos, poderá dizer no tempo do fim que não ouviu do Evangelho. A mensagem importante sobre o sábado, da volta de Jesus, as verdades bíblicas precisam chegar em todo lugar. Esse será um grande sinal do tempo do fim, que é a mensagem alcançando a lugares que antigamente não tínhamos acesso. Ocorreu assim na Rússia, ocorreu em outros países, e a gente acredita que a janela 1040, que são países do Oriente Médio, muitos deles ainda fechados para o cristianismo, Deus terminará de abrir essas portas para que a mensagem chegue. Alguns deles, a mensagem já estão chegando, até por outros meios, mas a gente acredita que a pregação direta ainda chegará mais forte nesses lugares. Continuando a nossa leitura, consagração e ação. O tempo é curto e em toda parte há necessidade de obreiros para Cristo. Deveria haver 100 trabalhadores diligentes e fiéis nos campos missionários nacionais e estrangeiros, onde agora há só um. Os caminhos e atalhos ainda não foram trabalhados. Urgentes incentivos devem ser apresentados aos que deviam estar agora empenhados em trabalhos missionários para o Mestre. Precisamos nos esforçar em desenvolver cada vez mais missionários para estes lugares onde não tem ainda a presença da mensagem dos últimos dias, que é a presença adventista. A igreja está desenvolvendo um projeto com os OINs, porque há muitas cidades ainda em nosso país que não têm a presença adventista. Olha, por exemplo, o estado de Minas e também outras cidades da União Oeste, eles estão com a campanha Cada Cidade uma Igreja e precisa de missionários para auxiliar. Além disso, existem OINs em outros países, como Chile, Uruguai, lugares onde o ateísmo tem crescido bastante. E olha que eu não estou falando de lugares como citei nesse instante da janela 1040, mas sim aqui na América do Sul. Então você também, eu também podemos ser um missionário. Se Deus está te fazendo um convite, aceite o chamado e vá para esta missão. Está na hora de oferecermos ao mundo uma demonstração do poder de Deus em nossa própria vida e ministério. Se você se considera um verdadeiro servo de Deus, tem se empenhado na pregação do Evangelho, convido então a aceitar o convite da graça e você sair em nome de Cristo para pregar deste Evangelho e ir aonde Deus mandar. O batismo do Espírito.
A mensagem será levada avante não tanto por argumentos, quanto pela convicção profunda do Espírito de Deus. Os argumentos foram apresentados, a semente foi semeada e agora germinará e frutificará. Os raios de luz penetrarão por toda parte. A verdade é vista em sua clareza e os leais filhos de Deus cortam os laços que os têm prendido. Apesar das forças arregimentadas contra a verdade, laços de família e relacionamento na igreja não têm poder para detê-los agora. A verdade é mais preciosa do que tudo mais. Um grande número de pessoas se posicionará ao lado do Senhor. Queridos, quando o Espírito Santo habita na vida do verdadeiro crente, ele se impulsiona para a missão. Ellen White chega a dizer que um verdadeiro servo de Deus nasce como missionário. Então, o espírito missionário tem que falar mais alto até do que os laços de família e de amizade na igreja. Muitas pessoas deixaram de ir para a missão por causa de amigos, familiares, que desestimularam ou o medo da distância, pois queriam estar ali próximo da família. Faça primeiro um pacto com o Senhor de dedicar 1 ano, e se você sentir Deus chamando, vá mais e deixe Ele conduzir a sua vida. Eu estou aqui no Maranhão já, ainda não completou 1 ano, mas fora de casa, pelo Pará e agora aqui o Maranhão, há mais de 12 anos. O desejo, claro, é voltar para próximo da família, mas também o maior desejo é ir aonde Deus mandar, deixar o Senhor continuar conduzindo a minha vida. Quem sabe Ele queira até para mais longe e a gente vai onde o Senhor quiser. A lição ainda comenta da seguinte maneira: ó, fiel ou rebeldes? A verdadeira obediência à palavra de Deus será considerada rebeldia. Cegado por Satanás, o pai exercerá aspereza e severidade para com o filho crente. O patrão ou a patroa oprimirá o empregado que observar os mandamentos. As palavras de Paulo se cumprirão literalmente. Todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Perseguição virá. Como verdadeiro adventista, nós cremos que haverá um período de perseguição antes da volta de Jesus. Decretos dominicais se seguirá, patrão perseguirá o seu funcionário por guardar os mandamentos, pai rejeitará os seus filhos. Em outro momento, Ellen White diz que aqueles que estiverem em nossos meios serão um dos maiores opositores à verdade. Então se prepare para o tempo do fim, consagre-se ao Senhor, porque esse dia está chegando. Aplicação pessoal. Dizem que o cristão é como um barco e a água como um mundo. O problema não é o barco que está em cima da água, mas quando a água está dentro do barco. O cristão não pode se envolver com esta água que é o mundo. Misturar a verdade com a mentira destruirá a influência do crente. Nós somos uma influência neste mundo e precisamos proclamar as boas novas de salvação. Que eu e você sejamos uma influência da graça, do poder de Deus para a salvação de almas. Vamos orar então? Querido Deus, ó Pai, obrigado, Senhor, por este momento onde buscamos a Tua presença, pelo Teu cuidado, amor e bondade. Te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós e nos dado força a cada dia para estarmos nessa jornada. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e quantas vezes fomos negligentes à missão. Ajude, Senhor, as pessoas que estão na janela 1040, os lugares mais difíceis, mas também os lugares que temos aqui em nosso país, em nossos países vizinhos, que também necessitam do Teu amparo, amor e que a pregação do Evangelho os alcance. Cuida de nós, nos dá um ótimo dia em Tua presença. No nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus o abençoe, queridos. Obrigado por sua presença e até amanhã. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Estamos chegando quase ao final desta jornada, Primeiro Deus. E já estamos hoje no 8º dia e hoje temos como tema o último convite para vencer. Mas antes de seguir, eu quero te fazer uma pergunta. Você já se inscreveu aqui no canal? Então se inscreve para não perder o finalzinho desta jornada. Vamos ler a Bíblia, que isso também é muito importante. Apocalipse 18, verso 4, que vai trazer o seguinte texto para a nossa reflexão. O verso 4 diz assim: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não ser de cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos.
Queridos, em meio aos desafios e tribulações deste mundo, Deus nos estende um último convite para vencer através de Jesus Cristo. Este convite é um chamado à salvação, à santidade e à vitória final sobre o mal. Neste vídeo, quero explorar com você algum significado deste último convite e como podemos respondê-lo de forma positivamente. A primeira coisa é o convite à salvação. Em Apocalipse 22, verso 17, lemos: o Espírito e a esposa dizem vem, e todo aquele que ouve, diga vem, e todo aquele que tem sede, venha, e todo aquele que quiser, receba de graça a água da vida. Ah, queridos, este é o último convite de Deus para que todos venham a Ele e recebam a salvação oferecida por meio de Jesus Cristo, que é gratuita. É um convite aberto a todos, sem exceção, para aceitarem o presente da vida eterna. Segunda coisa é convite à santidade. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16, somos chamados a ser santos em toda a nossa maneira de viver, porque Deus, que nos chamou, é santo. Este convite para vencer envolve uma vida de santidade e separação do pecado. É um chamado para nos apartarmos do mundo e nos consagrarmos completamente a Deus, vivendo de acordo com os seus mandamentos e preceitos. Quinta coisa para você entender esse convite é um convite à vitória, isso mesmo. Em Romanos 8, verso 37, Paulo declara: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Este último convite é um chamado para viver e vencer todas as adversidades e desafios da vida. Através do poder de Cristo que habita em nós, podemos ser muito mais que vencedores. É uma promessa de que em Cristo somos mais do que vencedores sobre todas as coisas. Como podemos responder a este último convite, então, e vencermos junto com Cristo? É aceitando Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, e recebendo a salvação que Ele oferece de graça. Vivendo uma vida de santidade e consagração a Deus, separados do pecado e buscando a sua vontade em todas as coisas. Confiando no poder de Cristo para nos capacitar a vencer todas as adversidades e desafios que enfrentamos. Que possamos responder a este último convite para vencer com fé, humildade e gratidão, reconhecendo que é somente através de Cristo que podemos alcançar a vitória final. Que nossas vidas sejam testemunha do poder transformador do Evangelho e da graça abundante de Deus que nos convida a vencer em Cristo. O convite à oração neste dia é para que sua fé seja fortalecida e você tenha uma vida em comunhão com Deus. Vamos orar então? Feche seus olhos para falarmos com o Criador. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por tua bondade. Obrigado pela esperança que temos na breve volta de Cristo Jesus. Queremos, ó Deus, aceitar esse convite que o Senhor nos faz para irmos diante de Ti. Mesmo estando cansado e sobrecarregado, o Senhor nos chama para estar perto de Ti, pois o Senhor nos promete um descanso, um alívio. Perdoa os nossos pecados, continua ao nosso lado, transforma a nossa vida e nossa família. É o que oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe você, um maravilhoso dia para você e sua família, e nos encontramos amanhã para mais um momento especial. Fala, querido, graça e paz, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Primeiro Deus, os 10 dias de oração. Chegamos aí no dia 8. E o tema é o último convite para vencer. Texto-chave, Apocalipse, capítulo 18, verso 4, que fala: ouvi outra voz do céu dizendo, saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Deus estava dando um alerta para o povo de Israel, para a Babilônia. A Babilônia ia receber os flagelos da ira de Deus. E quem estivesse no meio dessa Babilônia, ela iria ser atacada, perder a sua vida. Então Deus, antes desses flagelos caírem sobre a terra nos últimos tempos, nos eventos finais dessa história, Deus vai dar esse último clamor: saiam dela, povo meu, porque eu irei destruir essa terra.
Babilônia significa confusão. Confusão o quê? Confusão espiritual. A gente vê hoje tantas igrejas, não é verdade? Cada esquina tem uma igreja e cada igreja às vezes prega uma coisa diferente, usando a própria palavra de Deus. O inimigo, ele nos usa muito nesses últimos dias o ataque do engano. Ele é chave, peça-chave no engano, é o rei da mentira, né? O pai da mentira, a Bíblia fala sobre isso. E ele usa a verdade com a mentira. E às vezes existem palavras na Bíblia que é distorcida ou não é mais cumprida. Dizem que já passou, que não é preciso fazer isso mais, porque Deus ele quer o coração, que isso e aquilo outro. E pessoas caem no engano. Os líderes religiosos começam a enganar as pessoas também, mudando o foco da igreja principal, que é levar até o céu. Deus fala, saiam dela, povo meu, para não sofrer as consequências. Para eu sair é necessário que a verdade brilhe em meus olhos. Para eu sair da Babilônia é necessário que eu aceite as verdades de Cristo Jesus, que está cravada na Bíblia Sagrada, que você tem acesso e que eu também tenho acesso. Ninguém no dia do juízo vai ter desculpa de dizer assim, eu não sabia, ou eu não sei, ou fui pego de surpresa. Todos nós temos que optar, escolher, estar ao lado de Cristo ou não estar ao lado de Cristo. Quero contar a história com você do Nikita, que é o primeiro-ministro da extinta União Soviética. Ele fazia um discurso muito importante ali sobre a violência e os excessos que haviam acontecido no governo anterior do Stalin. Ele que foi um grande revolucionista comunista e também governador da antiga União Soviética. E quando ele estava ali palestrando, falando desse governo antigo, um bilhete chegou em suas mãos. E o bilhete dizia assim, Premier Nikita, o que o senhor estava fazendo quando Stalin, o governador, antigo governador, cometeu todas essas atrocidades? Nikita ficou muito irado com aquele bilhete e fez assim, eu quero saber quem foi que enviou esse bilhete para mim. Vou dar 1 minuto para que você venha até aqui e se apresente em minha frente. A plateia toda ficou em silêncio. E ninguém apareceu para dizer, eu sou o responsável desse bilhete. E aí Nikita responde, eu estava fazendo o mesmo que o autor desse bilhete está fazendo agora. Sabe o quê? Nada. Eu tinha medo de ficar marcado, por isso ele não agiu, sabe? Deus, ele pede que a gente hoje se levante, tome uma decisão e saia dessa grande Babilônia, saia da grande Babilônia e comece a proclamar as verdades da palavra de Deus para todos os povos. O mundo inteiro necessita e precisa ouvir a verdade de Deus, esse alerta de aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. De que maneira você tem pregado o Evangelho? De que maneira você tem tomado essa decisão diária de estar ao lado de Jesus? Saiba que esse é o último convite. Depois dele haverá repentina destruição. Que Deus nos ajude e nos prepare para esse grande dia, que a gente possa tomar a decisão não amanhã, mas hoje, de estar ao lado de Cristo Jesus. Amém? Vamos aí então dizer os motivos de oração desse dia, para despertar da letargia espiritual e pelo derramamento também da chuva seroida. Esse é um dos pontos. O segundo também é sobre a pregação do Evangelho aqui no país e fora dele também, onde as pessoas elas sofrem perseguições por conta da pregação do Evangelho. Isso lá no Oriente Médio, no norte da África e em grandes áreas urbanas também. E o último pedido é aquele que a gente está orando todos os dias pelos nossos 5 amigos de oração. Vamos orar então? Pai querido, obrigado, Senhor, por mais um dia. Hoje aprendemos, ó Pai, a ouvir o último convite que o Senhor tem para nos dar nessa terra. Nos ajuda, ó Pai, a aceitarmos ao Senhor, a fazer as Tuas vontades também. Entregue em Tuas mãos, ó Pai, as pessoas que sofrem perseguição por meio do Evangelho, os missionários que pregam a mensagem em outros países também que estão sofrendo. Vem cuidar deles também, ó Deus. Entregue em Tuas mãos também as nossas vidas, nos prepara para o tempo do fim. Derrama sobre nós o Teu Santo Espírito. E continua cuidando dos nossos amigos também. Que esses dias possam ser dias abençoados na vida deles também. Eles possam ter a certeza de que o Senhor está cuidando de cada um deles também. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Nós oramos por Jesus. Amém. Queridos, por hoje ficamos aqui no tema número 8, mas amanhã tem mais, se assim Deus permitir, no projeto Primeiro Deus. E saiba que as primeiras coisas Ele vai acrescentar. Tchau, tchau. Um abraço. Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? O nosso Chega Mais Perto de hoje é especial sobre os 10 dias de oração e as 10 horas de jejum. O tema de hoje é do dia 8 e o título é O Último Convite para Vencer. Prepara o seu coração,
olho na tela e vamos então à leitura do texto principal que está em Apocalipse 18, verso 4, que diz: Ouvi outra voz do céu dizendo: Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Uau, esse é um texto tremendo, extraordinário. E a revista vai nos trazendo alguns tópicos muito impactantes. Eu selecionei alguns deles aqui. É claro que eu não vou ficar lendo a revista, mas, por exemplo, a revista fala sobre a proclamação do Evangelho ao mundo, fala sobre a consagração e a ação, fala sobre o batismo do Espírito Santo e, claro, nos desafia a pregar o Evangelho e a viver o Evangelho. Então eu peguei aqui alguns textos da Bíblia que estão relacionados a esse tema. O primeiro texto está no Evangelho de João, no capítulo 10, versículos de 14 a 16, que diz assim: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Por que eu estou citando esse texto? Para mostrar que as ovelhas de Jesus estão espalhadas no mundo inteiro. Estão espalhadas nas mais variadas denominações e religiões do mundo. Jesus disse que ele ama as suas ovelhas e conhece as suas ovelhas. E ele fala assim: as minhas ovelhas estão hoje espalhadas em apriscos diferentes. Mas ele fala: a mim me convém conduzi-las, buscá-las, resgatá-las, trazê-las de volta. E finalmente haverá um só rebanho, um só aprisco e um só pastor. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que existe um caminho só verdadeiro, uma igreja só verdadeira. E ele quer buscar as suas ovelhas que estão espalhadas para esse aprisco, para esta igreja, para esse caminho, a fim de que finalmente haja um só rebanho e um só pastor. Esse é o plano de Deus, conforme está aqui na Bíblia Sagrada. Amém? Agora, para que isso aconteça, é preciso que o povo de Deus se consagre e pregue o Evangelho. Porque Jesus vai fazer isso se cumprir através do seu povo, através dos seus servos, ok? Então Jesus quer usar você e eu para que a gente possa levar esta mensagem de esperança e salvar as suas ovelhas, resgatar as suas ovelhas. E falando nessa ideia de que Jesus quer usar o ser humano, os seus servos, nós vamos para, por exemplo, Apocalipse 18, verso 1, tinha lido o verso 4, né? Mas agora vamos ler o verso 1. E veja só o que diz o capítulo 18 de Apocalipse, verso 1. Diz assim: Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então aqui esse texto descreve o derramamento do Espírito Santo, a chuva serôdia, sobre o povo de Deus nos últimos dias, para que a terra inteira seja iluminada com a glória de Deus. É o derramamento do poder do Espírito Santo sobre o povo de Deus. E esse texto ele faz um contraste com Isaías 60. Isaías mostra o mundo em trevas, o mundo numa escuridão espiritual, e o Apocalipse mostra esse mesmo mundo iluminado pela glória de Deus. Então, Apocalipse 18, verso 1 fala assim: o evangelho vai ser pregado no mundo inteiro. E aí esse verso, ele concorda, ele conversa com Mateus 24:14, que fala que o evangelho vai ser pregado no mundo inteiro. E conversa também com Atos 1, verso 8, que fala: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Esses textos todos vão conversando entre si. É uma conexão um com o outro, é uma cadeia, sabe assim? E vai mostrando claramente que Deus está totalmente focado em que o evangelho seja pregado no mundo inteiro. Para quê? Para salvar as suas ovelhas, para salvar os seus filhos. Ou seja, o evangelho é para todos. E as ovelhas de Jesus ouvirão a sua voz, como eu li no começo. E então, existem ovelhas de Jesus que estão no meio da Babilônia, estão em lugares errados, em lugares cuja filosofia, cuja doutrina são totalmente contrárias à Bíblia. E por isso que na revista você tem Apocalipse 18, verso 4, porque o 18, verso 4 apresenta um apelo, um chamado. Mas se você pegar o capítulo 18 e ler o verso 1, 2, 3 e 4, vai fazer mais sentido. Por isso que eu já li o verso 1, agora eu vou ler o verso 2. O verso 2 fala assim, que esse anjo que desce do céu com grande autoridade, que ilumina a terra com a sua glória, que representa o poder do Espírito Santo sobre o povo de Deus, no verso 2 fala assim que
Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Ou seja, o verso 2 diz que quando Deus derramar o Espírito Santo, então a Babilônia vai cair, a Babilônia mística, a Babilônia espiritual, o engano espiritual de Satanás vai cair. Entendeu? Por quê? Porque o povo de Deus vai sair de lá. É o verso 4 que diz: Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para que não seja cúmplice em seus pecados e para que não participes das suas pragas, dos seus flagelos. Então, o texto está dizendo o seguinte, que nós precisamos nos consagrar, receber o poder do Espírito Santo, sair pelos caminhos e valados, anunciando a salvação em Cristo Jesus, a verdade bíblica, e o povo de Deus, sincero, vai ouvir essa mensagem e vai sair do erro e virar para a verdade, cumprindo assim João 10, de 14 a 16, e cumprindo assim Apocalipse 18, verso de 1 a 4. Esse texto é tremendo. Chegaremos a um ponto nesse processo em que vai acontecer o alto clamor do terceiro anjo, ou seja, uma pregação tão poderosa que vai abalar o mundo inteiro, e milhares de pessoas se converterão em um só dia, e milagres reais, verdadeiros, irão acontecer, milagres físicos e milagres espirituais irão acontecer no mundo inteiro. Essa é uma promessa que está lá em Zacarias 10, está lá em Joel 2, está lá em Lucas 24, 49, está em Apocalipse 18, verso 1. É isso. Por isso estamos nos 10 dias de oração e nas 10 horas de jejum. E eu convido você a se consagrar e a colocar sua vida nas mãos de Deus. E Deus vai fazer uma obra tão grande, que esse mundo vai ser evangelizado em pouco tempo. E Cristo voltará para nos buscar. Amém? Você crê? Eu creio. Se você crê, levante a sua mão e diga: eu creio. Amém, eu creio. Louvado seja Deus. Então pega esse vídeo e manda para os seus amigos, coloca nos grupos de WhatsApp da igreja, coloca nos seus canais, manda para quem você quiser, ok? E se inscreva em nosso canal, por favor. Faça também aqui os seus comentários e dê aquele joinha, aquele seu like, dizendo que você gostou. Amém? Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pela mensagem de hoje. Abençoe esta pessoa que ora comigo, abençoe esta família que está fazendo culto comigo, que o poder do Espírito Santo seja derramado sobre esta pessoa e que o Senhor nos use para levar o Evangelho para salvar mais pessoas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu quero te fazer um convite. Visita uma igreja adventista do sétimo dia. Faça uma visita para nós. Procure o pastor, procure os anciãos, diga que você assiste os meus vídeos e que eu estou lhe convidando para isso. Você vai gostar, vai ser uma bênção na sua vida e você vai estudar mais a Bíblia e vai se preparar para a volta de Cristo. Um abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém. Olá, tudo bem com você? Estamos quase chegando ao fim da jornada dos 10 dias de oração. Espero que esteja sendo uma bênção aí, você se reunindo com a sua família, com um pequeno grupo, na sua igreja, de manhã cedo, à noite, no horário mais apropriado aí que vocês escolheram, para refletir nos conteúdos desta apostila que tem sido uma bênção, rumo ao lar, revelando os segredos da vitória final. Hoje, 8º dia, 29 de fevereiro, o tema é o último convite para vencer. Começa com uma história aqui interessante. Antes eu vou ler aqui o texto bíblico que foi escolhido para hoje, Apocalipse 18, verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Eu já contei em outras ocasiões, em outros vídeos aqui no canal, minha história de conversão, lá quando tinha meus 18, 19 anos, em Criciúma, Santa Catarina, minha terra natal, e disse já em algumas ocasiões que esse texto aqui foi determinante para mim. Sair de Babilônia e fazer parte do povo de Deus, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que é o Espírito de Profecia, conforme está em Apocalipse 12, 17, falando ali do povo remanescente de Deus. Então o chamado de Deus para nós é para que abandonemos Babilônia, a confusão doutrinária, os enganos, os dogmas que não são bíblicos e façamos parte do povo que ama a palavra de Deus, que segue aquilo que está na Bíblia Sagrada. E a história começa aqui contando sobre Nikita Khrushchev, primeiro-ministro da extinta União Soviética, fazia um discurso importante sobre a violência e os excessos
que haviam acontecido durante a era de Stalin. Enquanto Khrushchev discursava, alguém na plateia fez chegar um bilhete até ele com as seguintes palavras: Premier Khrushchev, o que o senhor estava fazendo quando Stalin cometeu todas essas atrocidades? Irado, ele disse: darei 1 minuto para que a pessoa que escreveu o bilhete se apresente. Mas ninguém teve coragem de assumir a autoria do bilhete. Então ele disse: eu estava fazendo o mesmo que o autor deste bilhete está fazendo agora. Nada. Eu tinha medo de ficar marcado. Deus pede que nos levantemos com coragem para proclamar a verdade. O mundo inteiro necessita conhecer as verdades que um dia nos alcançaram. Não nos calarmos, né? Já citei aqui, repito, né, o verso lá de 1 Pedro 3,15, que diz assim: estejamos prontos, preparados para dar a razão da esperança que temos, mas façamos isso com mansidão. Então, o estudo da Bíblia, comunhão com Deus são vitais para que estejamos o tempo todo preparados para quando as oportunidades surgirem, nós falarmos da verdade como está na palavra de Deus. Sem ter medo, com coragem, porque Jesus prometeu estar do lado daqueles que proclamam a sua palavra. O Espírito Santo promete colocar as palavras certas na boca daqueles que querem falar das verdades do reino. Então a promessa é certa, não precisamos nos esconder, não precisamos nos acanhar, porque Deus quer nos usar e vai nos usar. Proclamando ao mundo, Obreiros Evangélicos, páginas 27 e 28, diz assim: o mundo todo é um vasto campo missionário, e nós, que temos conhecido há longo tempo a mensagem evangélica, deveríamos ser animados pelo pensamento de que lugares que antigamente eram de tão difícil acesso são agora facilmente alcançados. Países até agora fechados ao Evangelho estão abrindo as portas e suplicando que se lhes explique a palavra de Deus. Reis e príncipes estão abrindo portas para que por muito tempo permaneceram fechadas, convidando agora os arautos da cruz para entrar. Isso que no tempo em que Ellen White escreveu isso não havia rádio, não havia TV, não havia internet, e nós temos hoje o privilégio de poder usar esses recursos para alcançar pessoas distantes daqui. É maravilhoso você poder dar estudos bíblicos para pessoas de outros estados e até outros países, usando essas ferramentas que a internet possibilitou ser usadas. Então, de fato, as portas têm se aberto, né? E nós temos que aproveitar essas oportunidades concedidas por Deus para fazer avançar a pregação do Evangelho. Depois ela diz mais adiante aqui no Grande Conflito, página 503, que a obrigatoriedade do 4º mandamento nunca lhes foi apresentada em sua verdadeira perspectiva. Há muitas pessoas hoje que não compreendem as verdades bíblicas, a lei de Deus, nunca tiveram contato assim com uma pregação consistente a respeito disso, e ninguém será condenado inocentemente por não conhecer devidamente aquilo que precisa fazer, que precisa obedecer. O decreto dominical não será imposto ao povo cegamente. Todos receberão um esclarecimento suficiente para tomar de forma inteligente a sua decisão. Sim, porque o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo para testemunhar todas as nações, então virá o fim. Mateus 24:14. As pessoas terão o suficiente conhecimento, esclarecimento para tomar uma decisão consciente. Urgentes incentivos devem ser apresentados aos que deviam estar agora empenhados em trabalho missionário para o Mestre, fundamento da educação cristã. Página 488. Nós temos que incentivar as pessoas a testemunhar, a dar estudos bíblicos, a pregar o Evangelho, a distribuir livros missionários, a aproveitar o tempo de liberdade que ainda temos para fazer isso. Não sabemos o que nos reserva o futuro, sabemos que os tempos ficarão cada vez mais complicados, a pregação será feita em tempos bem mais difíceis, então agora é o momento de aproveitar essa liberdade e nos unirmos nos esforços da igreja para distribuir milhões e milhões de livros, para pregar o Evangelho, para dar estudos bíblicos, como eu falei, fazer classes bíblicas online, na igreja, em sua casa, organizar pequenos grupos. Este é o momento. Devemos incentivar os irmãos a fazerem isso. E aqueles que se envolverem nessa missão serão grandemente abençoados. Eu tenho sido muito abençoado por Deus ao longo desses 30 anos de adventismo. Minha esposa e eu, já disse e repito, somos uma dupla missionária, e temos sido grandemente abençoados por conhecer pessoas novas, poder ver o poder de Deus atuando na vida dessas pessoas. Isso reforça a nossa fé, é maravilhoso. Experimente, se você ainda não fez isso,
envolva-se no trabalho missionário da igreja. O batismo do Espírito, grande conflito, página 509. A mensagem será levada avante não tanto por argumentos, quanto pela convicção profunda do Espírito de Deus. Os argumentos foram apresentados, os livros foram distribuídos, as lives foram feitas, os estudos foram ministrados, né? Então os argumentos foram apresentados. A semente foi semeada e agora germinará e frutificará pelo poder do Espírito Santo. Os raios de luz penetram por toda parte, a verdade é vista em sua beleza, e os leais filhos de Deus cortam os laços que os têm prendido. Laços de família e relacionamentos na igreja não têm poder para detê-los agora. A verdade é mais preciosa do que tudo mais. Apesar das forças arregimentadas contra a verdade, um grande número de pessoas se posicionará ao lado do Senhor. Promessa maravilhosa, né? Então hoje, agora, é o tempo de nós semearmos. A germinação da semente, ela vai ser produzida pelo Espírito Santo. Hoje vocês devem purificar o seu recipiente, a fim de estar prontos para o orvalho celestial. Aqui ela fala sobre o batismo do Espírito Santo, no livro Evangelismo, páginas 485 e 486. Então ela diz, hoje vocês devem purificar o seu recipiente, nós que somos comparados a um vaso, né? A fim de estar prontos para o orvalho celestial, prontos para o derramamento da chuva serôdia, pois a chuva serôdia há de vir, e a bênção de Deus encherá toda a alma que estiver purificada de toda contaminação. É nossa obra hoje submeter nosso coração a Cristo para que sejamos preparados para o tempo do refrigério pela presença do Senhor, aptos para o batismo do Espírito Santo. É aquele conceito de chuvas lá no Oriente, né? A chuva temporã e a chuva serôdia. A chuva temporã cai no tempo da semeadura e a chuva serôdia, ela cai no tempo da colheita. E agora estamos então na iminência de ver as torrentes celestiais, a chuva serôdia cair, o poder do Espírito Santo, para que possamos fazer a colheita final de pessoas salvas para o reino de Deus. Mas aqui é enfatizado que nós precisamos preparar o nosso recipiente, né? A chuva não vai encher vasos que estão emborcados, que não estão com a sua boca para cima, aguardando a chuva, que estão ali com vontade de receber essa chuva. O combustível não é dado para carros que ficam na garagem parados, ele é dado, fornecido para carros que estão em movimento e em serviço. Então assim também é a vida do cristão. Nós temos que estar envolvidos, temos que estar preocupados com a nossa salvação, com a missão de Deus na terra, e se estivermos agindo assim, estaremos habilitados para receber mais poder, a chuva serôdia para a colheita final. Estejamos preparados para isso. E finalmente aqui na aplicação pessoal, na página 29, eu leio o seguinte. Alguém disse que cristãos são como um barco. Não há problema se o barco estiver na água, desde que não haja água dentro do barco. Não há problema estar no mundo, desde que o mundo esteja fora do cristão. Deus nos chama para ser influenciadores no mundo e não influenciados por ele. A cada dia devemos permitir que Deus nos transforme. Cheios do Espírito Santo e motivados pelo amor a Cristo, o amor de Cristo, devemos ir até as pessoas e fazer diferença na vida delas. É isso que Deus espera de cada um de nós e isso será uma bênção na nossa vida. Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa reflexão proposta aqui pela apostila dos 10 dias de oração. Muito obrigado por esse período em que temos orado, conversado, nos motivado para a missão, em pequenos grupos, em família, nas igrejas. Abençoa, Pai, cada irmão, cada irmã que está buscando esse poder do alto, o batismo do Espírito Santo. Derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, o poder do Santo Espírito, que a chuva serôdia caia e faça com que a obra avance e terminemos essa missão para que Jesus volte logo. Nós oramos e te agradecemos todas essas bênçãos em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Estamos já quase encerrando aí a nossa jornada. Amanhã temos ainda o 9º dia e depois finalizando com o 10º dia dos 10 dias de oração. Continue participando, orando, sendo inspirado, motivado para essa missão e para a consagração, para que sejamos realmente reavivados por esse contato com Deus e com a palavra. Um abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.